Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por este momento. A graça e a paz estejam no coração de cada um de nós, nos iluminando, nos trazendo direcionamento diante do querer de Deus, diante da Sagrada Escritura, diante do magistério, diante da tradição. Conforme nós estamos vendo, o Catecismo está falando sobre amizade, mas ele mudou o tema agora. Amizade não justifica ofensas à verdade. Então nós vamos estar vendo hoje, quando você se depara com um pecado e um conselho, ou um pecado e uma omissão de um conselho, ou pelo contrário, eu ainda bajulo, ou eu ainda dou um ênfase a mais, eu avalizo este pecado com palavras, com brincadeiras, né? Então eu dou isso com a palavra de adulação, bajulação, complacência. Então vamos ver isso no Catecismo, no parágrafo 2480, e eu fiz uma pergunta para nós hoje, né? Adulação diante do pecado é uma falta grave? Nós vamos ver isso hoje, tá bom? Então, parágrafo 2480 vai dizer assim: deve-se proscrever qualquer palavra ou atitude que, por bajulação, adulação ou complacência, encoraje e confirme o outro na malícia de seus atos e na perversidade de sua conduta. Então, o que significa essas três palavrinhas? Bajulação, adulação ou complacência. A complacência já nos indica tudo. Então, bajular ou adular, você fazer um elogio ao excesso, um carinho ao excesso, para conquistar algo, né? Então, como a gente está falando hoje, nosso tema é ofensa à verdade. Quando eu deixo de dizer a verdade e eu começo a bajular, não, é assim mesmo, isso faz parte, não, você não está errado, né? Você começa a disfarçar o pecado, ajuda a disfarçar por medo da reação da pessoa, quando você dizer, não, irmão, isso aí não está certo, não, irmão, isso está certo, está correto o que você está fazendo, diante da palavra de Deus isso não é certo. Então, irmãos, tudo diante da palavra de Jesus, trazendo para a nossa vida, que teu sim seja sim, que teu não seja não. Não avalie coisas erradas. Por exemplo, eu vejo algo de errado e eu ainda concordo com esse algo de errado por medo, por medo da resposta da pessoa. Então eu estou diante de uma omissão. Mas nós vamos ver certinho. Então a complacência é concordar com a outra pessoa, buscando agradá-lo, ou tentando ser uma pessoa agradável, uma pessoa boazinha, né? Aquela pessoa que sempre é boazinha. O desejo de... Aí vai dizer assim para nós: a adulação é uma falta grave quando cúmplice de vícios ou de pecados graves. Olha só, então a adulação é uma falta grave, é um pecado mortal, quando você é cúmplice de um vício ou de um pecado grave. Eu acabei de dizer aqui, vamos colocar aqui um exemplo assim de um pecado grave. A pessoa está adulterando, ela está adulterando. Aí você não tem que sair apontando o dedo e crucificando as pessoas, mas se a pessoa chegar em você e falar assim, olha, é pecado que eu estou fazendo, eu estou no meu segundo relacionamento, eu casei na igreja e eu separei. Agora, o que você acha que eu devo fazer? Lutar pelo meu antigo casamento
ou eu devo ir adiante, ser feliz, ter uma nova família, erguer a cabeça, porque lá naquele casamento eu não estou sendo feliz. Irmão, já aconteceu isso comigo. Eu tive que ser sincero com a pessoa. Não, irmão, você não está fazendo certo. Você tem que lutar pelo teu casamento. Mas a pessoa já queria, a minha resposta era o quê? Seja feliz, porque ele tinha ouvido isso de pessoas, parentes, dizendo, seja feliz, você tem que parar de sofrer. Talvez a pessoa disse assim, irmão, lute pelo teu casamento, vamos fazer um acampamento, vamos buscar as coisas de Deus, vamos reatar o teu casamento, vamos conversar com essa pessoa, vamos lutar, porque a pessoa queria lutar. Só que ele falou assim, eu já lutei muitas vezes, mas agora eu quero ser feliz. Mas a minha resposta tem que ser uma resposta verdadeira. Lute pelo teu casamento, Quem casou ali diante do altar e diante de Deus, você prometeu, fez uma promessa diante de Deus com a tua aliança, a tua promessa para Deus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A tua resposta é que não, você tem que lutar pelo teu casamento, Mas aí tem contradições, no casamento, por exemplo, espancamento, a pessoa maltratar a outra. Aí é casos que a resposta está diante da igreja, junto com o sacerdote, junto com o discorrer, junto com a orientação espiritual. Tudo isso, irmão, é unidade com a igreja, junto com o catecismo, junto com o discernimento no Espírito Santo, para que a gente tome decisões. Mas quando você ouve a verdade e ela tem que ser dita, não podemos negar essa verdade. O desejo de prestar serviço ou amizade não justifica uma duplicidade da linguagem. A adulação é um pecado venial, quando deseja somente ser agradável. Então, evitar o mal, remediar uma necessidade, obter vantagens legítimas. Quando você está adulando ou fazendo uma bajulação para que, sendo agradável, para evitar o mal. Então, ele se torna somente um pecado venial. Então, quando eu posso fazer uma ação que vai nos ajudar a não cometer o mal, uma bajulação. Então, ele se torna um pecado venial. Os desejos, remediar uma necessidade e obter uma vantagem legítima. Eu estava dando continuidade, eu ia ler novamente, A adulação é uma falta grave quando cumpre-se de vícios ou pecados graves. O desejo de prestar serviço ou amizade não justifica uma duplicidade da linguagem. A adulação é um pecado venial quando deseja somente ser agradável, evitar o mal, remediar uma necessidade e obter vantagens legítimas. É aquela situação que aconteceu comigo, que eu vi que tinha acontecido uma situação adversa, e diante dessa situação adversa a pessoa ficou muito brava comigo, Eu, para poder retomar a amizade, comecei a bajular, comecei a dizer, não, você dá certo, comecei a dar um ênfase maior para que eu conquistasse aquele coração, para que a pessoa visse que eu não estava tão errado, porque no nervosismo a pessoa ficou muito agitada, Então, assim, irmãos, é nessa situação, é neste mover, mas que teu sim seja sim, que o teu não seja não. Diante de alguma situação de pecado, temos que dar uma resposta sincera e objetiva, não negando a verdade, porque eu não posso ofender a verdade. Pega a tua palavra, eu vou pegar 3 versículos que vai dizer para nós a nossa atitude, para que a gente não ofenda a verdade, Vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo que disto passa procede do maligno. Vamos pegar a nossa palavra em João 8,32. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então a verdade tem que ser dita. Efésios 4:25, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios 4, versículo 25. Pelo que, renunciando à mentira, fale cada um
a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros, no mesmo corpo místico que tem Cristo por cabeça. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Quero terminar aqui. Renuncie à mentira e fale cada um a seu próximo a verdade. Que Deus nos dê essa capacidade de falar a verdade e quando for diante de uma resposta, sim, sim, não, não, para que sejamos objetivos e sejamos verdadeiros diante de Deus. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.